Hello, boys and girls! Olá, meninos e meninas! Vamos começar a nossa English Class de hoje? Todos preparados? Então, ó, let's go! Bom, começando com o nosso tema, porque a parte essencial é a gente saber sobre o que nós vamos falar. E claro, na English Class de hoje tem algo muito, mas muito interessante e que faz parte, gente, do nosso dia a dia, que é o uso de gramática. Gramática é essencial em todas as avaliações que nós vamos fazer. E claro, é algo que a gente fala constantemente. Então hoje vamos aprender o uso de will e going to. Quando é que eu posso usar um e quando é que eu posso usar outro? Qual é a forma adequada ou a ocasião adequada de você usar o will e de você usar o going to? Mas para a gente começar, a gente precisa ter um objetivo. O objetivo de hoje é esse: explicar a diferença entre as duas formas de futuro, will e going to, em inglês, claro, e também mostrar como usá-los corretamente. Então a gente tem as duas formas, que é a ideia aí de futuro, estamos falando sobre futuro e precisamos saber como empregar corretamente cada uma delas. Assunto é bom, não é isso? E é um tema que vocês usarão sempre. Então, presta bem atenção, tá, turma? Bom, sempre tem aquela rivalidade em saber quando eu vou empregar o will, quando eu vou empregar o going to. Agora, para que servem ou o que significam na realidade? Gente, como eu falei anteriormente, tanto o will quanto o going to representam futuro. Então, a gente já sabe. Não vamos falar sobre presente nem passado, a gente vai falar hoje sobre futuro. Como é que a gente fala as palavras, ou melhor, as frases, coloca esses verbos aí no futuro. Então, let's go? Vamos lá. Bom, começando com o uso do will. Quando é que a gente coloca esse uso? E o melhor, quando é que a gente pode usar? Então, a gente diz que o will, ele indica um futuro incerto. É aquela questão que a gente tem uma probabilidade que algo aconteça ou não. Então, ideia de incerteza no futuro, a gente usa aí o verbo acompanhado do will. Então, vê aí nos exemplos. Ó, o primeiro. I am starving. I think I'll order a large pizza. Então, quando ele colocou aí esse think, essa palavrinha que está numa cor aí roxa, nota que isso aí é o verbo pensar, o verbo achar. É um verbo de opinião. Então, se a gente coloca um verbo de opinião dentro da minha frase com sentido de futuro, então dá-se logo a ideia que é uma probabilidade. Você não tem certeza que aquilo ali acontecerá. Que é exatamente o que diz na tradução. Estou morrendo de fome. Acho que vou pedir, olha aí, acho que vou pedir uma pizza grande. Olha o segundo exemplo. It will probably rain on Sunday. Então, olha a palavra aí, probably, que quer dizer probabilidade, provavelmente. Então, a gente tem aí outra ideia de futuro incerto. Então, provavelmente choverá no domingo. Não temos certeza. E vê o terceiro exemplo. I don't believe he will win the match. I don't believe. Believe é o verbo acreditar. Então, eu não acredito que ele vencerá a partida. Então, nota que essas palavrinhas que estão aí num tom arroxeado é exatamente para dar aquela ideia a você de incerteza. Você não tem certeza dessa ação, você não tem certeza que acontecerá. Então, nesse caso, gente, não tenha dúvida, o uso do will está corretíssimo. Certo? Bom, incerteza, futuro incerto, a gente usa o will. Mas também temos algumas outras particularidades do uso dele. Então, temos para pedir também favores ou ajuda, a gente usa, né, em ações futuras o will. Então, vê aí no exemplo. It's raining, will you close the window? Então, ó, please, e aí é uma frase. It's raining, will you close the window, please? Perguntinha, gente. Está chovendo? Então, eu afirmei, agora eu venho com a probabilidade aí, a incerteza. Você poderia fechar a janela, por favor? Então, a gente tem o uso aí
quando a gente vai pedir favores. Então, pediu favores, usa o will. O outro exemplo, will you do me a favor, please? Então, você poderia me fazer um favor, por favor? Também aí, pedindo favores. Então, toda vez, se liga, tá? Pediu favores, futuro, usa o will. Mas, e agora? Se a gente tem pedir favores, oferecer algo para alguém, como é que a gente faz? Usa também o will. Olha o exemplo. I will help you with your homework. Eu vou te ajudar com o dever de casa. Ou eu te ajudarei com o dever de casa, certo? Outro exemplo. I will clean your bedroom for you. Ou seja, eu vou limpar o quarto para você. Ou eu limparei o quarto para você. Nota aí a ideia, oferecendo-se para ajudar alguém. Agora, para ceder ou também concordar em fazer algo, também usa-se a mesma partícula, o will. E aí temos a pergunta, can I borrow your book? Posso pegar seu livro emprestado? E aí a resposta, I haven't finished reading it yet. I will lend it to you as soon as I'm done with it. Então a gente tem aí, ó, uma resposta, tá? Cedendo, emprestando aí o material. Então ele diz, eu ainda não terminei de ler, eu vou te emprestar assim que eu terminar com ele. Ou seja, assim que eu terminar de ler o livro. Certo, gente? Então vai pegando aí essas deixas, vai pegando aí essas regrinhas que elas fazem parte exatamente dos pontos-chave da gramática. Elas vão te ajudar a desvendar esse uso que a gente acha que é tão misterioso e que na verdade não tem nada de mistério nenhum. Agora, para promessas, também usa-se o will. E vê o exemplo. I won't tell anyone what happened. I promise. E aí a gente tem, eu não vou contar a ninguém o que aconteceu. Eu prometo. Então, promessa. Está falando sobre algo de futuro. Empregando aí alguma promessa que alguém está prometendo fazer algo para alguém? Will. Olha o segundo exemplo. Can you lend $5? I will give it back to you tomorrow. Então, a gente tem outra particularidade aí, o uso de will. Você poderia me emprestar $5? Ó, pergunta boa, hein? Eu te devolvo amanhã. Então, quando a gente tem aí essas promessas de devoluções, por exemplo, então a gente usa também esse will. Então, vai pegando aí esses pontos, tá? Vai anotando esses pontos-chave aí que nós temos na nossa gramática. Agora, gente, a gente tem quando usa-se o will, mas como é que a gente consegue montar essas frases usando essa partícula will, que é a partícula de futuro? Simples. Observa bem, em destaque aqui, esse quadrinho verde. Nele você vai ter a base suficiente para você formar qualquer frase com ideia de futuro incerto, de probabilidade, certo? E aí a gente tem, ó, começando sempre com um sujeito, porque a gente está fazendo frase afirmativa. Depois vem a partícula will, que dá aí o futuro ao verbo principal e em seguida o complemento da tua frase. Então, nós temos basicamente essas 4 partes para darmos aí a frase um futuro incerto. E aí a gente nota no exemplo. I will order a pizza. I, primeira aí que está grifada, é o sujeito. Depois nós temos o will, partícula aí que vai dar futuro ao verbo principal, que é o verbo order. E em seguida o complemento a pizza. E a tua frase ficou, eu pedirei uma pizza. O segundo exemplo, it will probably rain next Sunday. Então, mesmo pensamento. It é o sujeito, will é a partícula que vai dar futuro ao verbo rain. E nós temos aí essa palavrinha que é o advérbio, probably é um advérbio, tá? Então, não interfere em nada na frase, digamos assim, na estrutura. Ela vai ficar sempre aí antes do teu verbo. Então, sempre depois do will, se tiver um advérbio, ele vai ficar aí entre o verbo principal e a partícula will. E em seguida, next Sunday, que aí a gente tem como complemento da frase. E a tua frase ficou montada da seguinte forma: provavelmente choverá próximo domingo. Certo, gente? Está dando para compreender a estrutura que a gente faz com o uso do will? O último exemplo é they will lose the match. Eles perderão a partida. Mesmo raciocínio.
O will ele vai ficar sempre no início. Ou melhor, no início não, gente. Antes do verbo, tá? Primeiro vai ficar o sujeito. Então, o will ele vai ficar sempre antes do verbo. Após o sujeito, antes do verbo. Agora, e na negativa? Qual é essa alteração? Simples, gente. Se você garantiu a sua afirmação, a negação ela vai ficar bem fácil. Por quê? É só acrescentar o not após o will e aí você já garante essa negação dessa frase. Vê o exemplo como é que fica. I, que é o sujeito, o will aí, que é a partícula que vai dar futuro, not, para dar negação à tua frase. Depois temos o verbo principal, que é o verbo go, mais o complemento to the party. Então, eu não irei à festa. I will not go to the party. Certo? Então, bem simples a negação. Olha o segundo exemplo. She will not talk to me. Ela não falará comigo. Olha o uso do will. Sujeito, que é o she, o will, que é o futuro, a partícula, na verdade. Depois nós temos o not, para dar negação aí a partícula de futuro. E em seguida o meu verbo aí, que no caso foi talk, para dar aí o futuro negativo. Está dando para compreender? Tá vendo que é fácil? Olha o terceiro exemplo. My parents will never let me do anything I want. Então, meus pais nunca me deixarão fazer algo que eu queira. Simples, gente. Olha a negação como é simples. Agora, se eu tenho a negativa, como é que eu faço para fazer perguntas? Simples. Sabe aquele teu will que ficava sempre depois do sujeito? Ele vai vir para o início da tua pergunta. Então, tu vai iniciar a tua frase sempre com o will. Depois nós vamos ter o sujeito, o verbo principal, o complemento e, claro, seguido sempre do sinal de interrogação, tá certo? Então, o sinal de interrogação é essencial na sua frase. Então, a gente está acostumado muito em rede social a fazer pergunta e esquecer esse sinal de interrogação. Não esquece. E aí a estrutura fica will, o futuro na frente, tá? A partícula de futuro. A she, que é o sujeito. Depois vem be aí, que é o verbo. Lembra do verbo to be? Então, be aí é o verbo. Okay with that. Então, nós temos will she be okay with that? Então, nós temos ela estará bem com aquilo. Então, nós temos, gente, que nos preocupar toda vez que a gente vai fazer uma frase no futuro, e é o futuro incerto, com o will iniciando a minha frase. Vê essa segunda como é interessante. Quando tiver um W8 questions ou um pronome interrogativo, nesse caso nós temos o when, que representa aí quando. When will I see you again? When will I see you again? Quando te verei novamente? Então, toda vez que tiver um pronome interrogativo iniciando a minha pergunta, e o meu will ele vai ficar sempre depois do pronome interrogativo, certo? E o último, will they talk to her after what she's done? Então, temos novamente o will iniciando a tua pergunta. Eles dirão a ela depois o que ela tem feito. Então, gente, essa é a estrutura, certo? Bom, agora nós temos o uso do going to. E aí? Como é que eu vou utilizar? Primeiro, para você utilizar o going to, você vai precisar lembrar do to be, porque é sempre ligado. To be, going to. A gente costuma colocar sempre o to be agarradinho, juntinho com essa partícula going to, que é o futuro certo. É quando a gente tem certeza, a gente fez planejamentos, já está tudo marcadinho, já está tudo acertado. Então, a gente usa aí o to be mais o going to. E aí, a gente vai ver agora algumas particularidades dessa forma. Vê só, quando é que a gente usa? Para fazer planejamento. E aí, a gente tem I am going to travel to Paris next year. Então, a gente tem I, lembra do verbo to be? Para o pronome aí, o sujeito I, fica na forma de am. I am going to travel to Paris next year. Eu vou a Paris no ano que vem, certo? Novamente, o uso de I. I am going to visit my grandmother on Saturday. Eu vou visitar minha avó no sábado. Agora uma pergunta, como é que fica? What are you? Lembra a estrutura aí de pergunta para o verbo to be? Então, ó, what are you going to do on your vacation?
Então, o que você vai fazer nas suas férias? E a última aí, she's not going to take that job offer. Então, a gente tem, ela não vai aceitar essa oferta de trabalho. Então, nota que a gente teve aí as estruturas, tanto afirmando, quanto perguntando e quanto também negando. Então, a gente já tem aí uma base, mais ou menos, como é que fica essa estrutura. Vamos saber mais um pouco? Bom, detalhando um pouquinho, usamos também para quê? Para prever coisas com base em fatos. Então, quando a gente tem certeza ali das coisas que vai acontecer e a gente está prevendo, a gente usa going to. Então, the sky is gray. It's going to rain. Então, o céu está nublado, então a previsão é que o quê? Vai chover. É uma certeza. You are not going to pass the test if you don't study. Então, a gente tem, se você não passar na prova, ou você não vai passar na prova se você não estudar. Eita, isso aí é uma coisa. Então, gente, nota que eu tenho estrutura aí, ó, falando sobre algo que a gente tem certeza, que é um planejamento, que é uma visão de futuro que a gente sabe que acontecerá se caso, por exemplo, a gente não estude. Agora, quando é que a gente usa o be going to na forma afirmativa? Olha como é que fica. Sujeito, que nesse caso, o exemplo aí nós temos I. Vou lembrar que com I o meu verbo to be fica na forma de am. Em seguida eu tenho going to, essencial, going to, que é a partícula que vai dar o futuro, tá, gente? Depois eu tenho o verbo principal, que é a quem o going to vai dar a ideia de futuro. E o complemento, simples. E aí minha frase ficará: I am going to visit my grandmother on Saturday. Então, nota a estrutura aí. Am going to, que a gente precisa para colocar já que teve I iniciando a tua frase. Eu vou visitar a minha avó sábado. Olha o segundo. She is going to travel in 2 days. Ela vai viajar em 2 dias. E o outro. They are going to move to another house next month. Ou seja, eles vão mudar de casa no mês que vem. Notaram aí a estrutura? Com they eu vou usar o verbo to be na forma de are, o going to permanece a mesma forma. Com she o meu verbo to be vai ficar na forma de is, she is, mais o going to e o complemento, tá? O verbo e o complemento. E com I eu vou utilizar o verbo to be na forma de am, mais going to e o complemento, que seria o verbo e o resto da minha frase. Certinho, gente? A gente está fazendo frases afirmativas. E na negativa, como é que isso fica? Fácil. I am se transforma em I am not. Olha, lembrou da estrutura da negação do verbo to be? Então, fácil. O teu not, que vai dar a estrutura de negação à tua frase, ela vai ficar sempre após o verbo to be. Am, is ou are. E aí vê. I am not going to, e agora vem o verbo, leave e o complemento. My house today. Certo? Então, eu tenho, eu não vou sair de casa hoje. Simples. Vou negar novamente. She is not going to travel to Paris next year. Ela não vai viajar para Paris no ano que vem. E a próxima, neguei novamente. We are not going to do anything on Saturday. Nós não vamos fazer nada sábado. Já que a gente viu a negação, e quando a gente faz perguntas, como é que fica essa estrutura? Simples. Quando a gente faz pergunta com o verbo to be, ele vai para o início da minha frase, não é isso? Então, a gente vai fazer esse jogo da inversão. Verbo to be iniciando, depois o sujeito, going to, o verbo principal aí, depois o complemento, tá? E é claro, o sinal de pergunta lá no final, sinal de interrogação. Então, a gente tem, am I going to visit my grandmother on Saturday? Ou seja, eu vou visitar a minha avó sábado. Agora, quero colocar um quando. Posso? Posso. Meu verbo to be vai ficar sempre após ele. When is she going to leave? Quando ela vai partir? A próxima. Are they going to travel next week? Eles vão viajar na semana que vem? Então, nota, verbo to be na forma de are ficou no início. O is ficaria também no início se não tivesse esse when na frente, mas quando tiver ele vai ficar sempre acompanhado do when. E a letra A a gente fez aí a inversão. I am afirmando am I para fazer pergunta.
E nota que a estrutura do going to em diante permaneceu a mesma. Certinho? Bom, gente, fazendo um resumo aqui, a gente vai colocar aí o uso de quem? De will. O will é usado para quê? Para tomar decisões que não sejam certas, tá? Não tem planejamento, é algo que pode acontecer, incerteza. E o going to? O going to tem planejamento, a gente tem certeza que vai acontecer. Então, se tem certeza, se está marcado, se está planejado, a gente usa o going to. E claro, o going to vai estar sempre acompanhado do to be. To be mais o going to. E aí a gente tem, ó, a primeira frase que a gente tem aí, I am starving, I will order a large pizza, tá em uma decisão momentânea, tá? Então, alguém está com fome e de repente passou a ideia de comprar uma pizza. Depois nós temos o segundo exemplo, I've already made my decision, I'm not going to take that job. Então a decisão já havia sido tomada antes. Quando ele diz, eu já tomei minha decisão, eu não vou aceitar esse trabalho. Então, há aí um pensamento, um planejamento em torno dessa decisão que foi tomada, certo? A última, I think you will like this CD. Eu acho que você vai gostar desse CD. Então, aí, ó, previsão que não tem aí evidência, não tem nada de certeza que a pessoa pode gostar ou não. Ficou aquela dúvida. Certinho? Então, é esse o uso, gente. Não tem nada estranho, não tem nada de anormal. Muito simples a gente colocar o going to dentro das frases ou no próprio dia a dia a gente conseguir falar utilizando ou o will ou o going to. Só precisamos tomar cuidado que o going to ele vai precisar de você lembrar da estrutura do verbo to be. Am, is e are. Quando é que eu vou usar a forma adequada, certo? Agora, chegou a parte do resumo. Chegou a parte também do Let's Practice. É a hora de a gente parar um pouquinho e praticar. E o nosso Let's Practice desse ano é o Let's Practice Together. Ou seja, a gente pratica junto. A gente faz uma análise junto da questão. Então vamos às duas questões que eu selecionei. Nós temos a primeira, todas a gente vai completar, mas o foco é marcar a alternativa que completa corretamente. A letra A, ela diz assim, Andrew is always late. Ou seja, o fulano aí está sempre atrasado, tá? I'm sure he late for the party as well. Ou seja, ela tem certeza que ele vai se atrasar novamente para a festa aí, né? Se ela tem essa certeza que ele vai atrasar-se, qual é a estrutura que eu vou utilizar aí? Seria o will be, is going to be, is not going to be ou will not be. E a segunda, I don't think they their vacation by the beach again. Então, novamente, eu acho. Então, tem alguma coisa aí com ideia de pensamento. Então, eu não acho, eu não tenho certeza. Lembra? Ideia de incerteza. Qual seria a estrutura certa? Era eu falar are going to spend, tá? O complemento seria are not going to spend, will spend ou will not spend. Nota que a minha frase já inicia com don't, que é negação. Então, eu já não posso ter outra negação aí, já vai a dica. Certo, gente? Então, vai tirando já as ideias e negações. Sobram duas alternativas aí para vocês saberem qual é a resposta. Então, a primeira, a ideia é tem certeza, tá? E a segunda, vocês acham aí qual seria a opção que a gente vai colocar? A segunda é aquela coisa que você não tem certeza, não é a ideia que dá certeza que vai acontecer. Será que você já matou aí a charada? Vamos conferir? Gente, na letra B está a resposta da primeira questão. Is going to be. Gente, quando ela disse que ela tinha certeza que ele ia atrasar novamente, então já deu a certeza de que dá com quem? Com a partícula going to. E na segunda questão, a letra C, will spend. Por quê? Ela acha, não tem certeza do que vai acontecer. Entendeu? Então, colocou o verbo de achar, acreditar, a gente já tem aí essa noção do que pode acontecer aí, que seria a partícula com o uso de will, certo? Bom, e a gente sempre finaliza com o quê, gente? Com uma reflection, com uma reflexão. E a de hoje é essa. People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing. That's
Why we recommend it daily. Ou seja, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura. Bem, nem o banho, né? É por isso que recomendamos ele diariamente. Bye bye, see you next class.